But hey, that's just a theory. A game theory. Você tá parecendo que quer saber a história de Five Nights at Freddy's. Tá cansado de toda essa baboseira? Quer saber o que é verdadeiro? Não? Tá bom, mas eu vou te contar. O ano era 1983, janeiro. Dois ninguéms, Wilhelm e Will Nefton, estavam andando pelas ruas da cidade de Hurricane, em Utah, quando de repente pensaram que nunca viram um urso pardo amarelo. Foi então que eles perceberam o que teria que fazer e eles sabiam que iam cumprir. Harry e William sabiam muito de robótica, então eles finalmente usaram seu potencial inexplorado para criar um urso animatrônico mais realista do mundo. A primeira tentativa, eles criaram esse urso estranho, garras, dentes, isso não era realista. William lembrou que no porta-malas do seu carro tinha um conjunto de discos que conseguiam emitir frequências de áudio que faziam você ver um urso de verdade. De repente, tava lá o Ferdinando von Bernard. Ele era extremamente bonito, tinha uma voz suave, só que as frequências de áudio deram a ele conhecimento e poder cósmico além da compreensão humana. Isso era estranho, então eles não se preocuparam muito com isso, até que toda a cidade evacuou a ver essa fera. Pelo visto, essas pessoas têm medo de urso solto. Nossa, que surpresa. Esse medo não foi à toa, claro. Ferdinando foi pego jantando no dono do restaurante local e ele fugiu da cena do crime antes da polícia chegar até ele. William e Harry perceberam que estavam sido meio precavidos na sua primeira criação. O bom é que ninguém sabia e nem se importava de quem eles eram. Mais tarde, no mesmo mês, eles projetaram um animatrônico baseado no Ferdinando. Esse personagem recaiu o nível, mas isso não importava. Eles amavam sua criação, e com isso Fredbear nasceu. No início eles não tinham realmente onde colocar, então eles optaram pelo lixão. Ele era realmente um diamante bruto. Surpreendentemente, todo mundo gostou, e eles conseguiram dinheiro para pagar um restaurante. Fredbear agora era uma estrela. Infelizmente, esse animatrônico foi extremamente mal projetado, e as tentativas de inteligência artificial causaram bastante problema. Isso fez ele entrar em combustão instantânea. Isso não era nada legal. Então, William e Harry decidiram que não iam cometer mais esse erro. William chegou até a ameaçar o governo dos Estados Unidos para remover para sempre 30 de fevereiro do calendário. E eles atenderam suas exigências. Foi então que ele criou um novo modelo, um modelo mais incrível, mais legal, as Springlocks. Em uma tentativa de aliviar os nervos dos animatrônicos e não permitir suas pausas legalmente exigíveis, Harry e William criaram um mecanismo que podiam prender as partes do esqueleto nas bordas deles, para que uma pessoa consiga entrar e atuar como personagem. E por motivos extras de segurança, esses animatrônicos, o Fredbear pelo menos, agora tinham seu parceiro, Spring Bunny. E o William insistiu nesse nome, que é horrível, e Harry se sentiu ameaçado demais para falar algo contra. Algo ruim foi o fato das travas de mola que impediam as peças grandes de entrar no corpo da pessoa serem feitas de clipes de papel. Que ótimo mecanismo de segurança, não é mesmo? Aprovado. A dupla dinâmica tinha acabado de criar uma dupla dinâmica. William foi o único que teve coragem de vestir essa roupa e acabou participando, gostava de bailar, como que o William era um pouco demais. E Harry não ficou nem aí com isso, já que o William era perfeitamente capaz de cuidar das finanças vestido de personagem. Alguns meses se passaram e a Fred Family Dining foi um completo sucesso. Fredbear e Spring Bunny eram tão amados pela diante de Utah que William até conseguiu fechar um acordo com um estúdio de animação barato para fazer um desenho animado chamado Fredbear e Friends. A única desvantagem é que o estúdio precisava de mais personagens e eles recusaram personagens amarelos. Por pura obrigação, Leopoldo, Theodore, Mirabella e Foxy foram criados. Não, a Mirabella não é amarela, ela é xantofila. Você que é daltônico. Somente essas pragas que William e Harry foram forçados a criar nunca mais serão relevantes em nenhum outro contexto. William e Harry estavam no auge. Agora, William finalmente conseguiu recuperar a guarda de seus filhos, e um de seus filhos, cujo nome foi retirado do registro, entrou na sala de funcionários da Fazbear e viu Fredbear fumando um charuto. A despreocupação de Fredbear sobre sua saúde respiratória foi verdadeiramente traumatizante para a criança. Em pânico, a criança saiu correndo, mas acidentalmente tropeçou no pé de Spring Bunny. Sem que ele soubesse, o animatrônico
animatrônico vestido por Harold, o zelador, que acabou indo Jeff lá dentro por causa das travas de bola, coitado, hippie. A irmã de Harold, com o coração partido, se transformou em pura agonia e se transformou em uma criatura sombra. Ele deu a si mesmo um nome bem maneiro, mas ele nunca aprendeu a soletrar, então acabou ficando daquele jeito, chocante. Então a criança foi para casa e convidou seu irmão Michael para jogar uma partida de Uno. No entanto, teve trapaça. Essa criança não era na verdade um ser humano terrível, colocar as cartas extras no balão, o que fez que Michael comprasse 4 cartas 8 turnos seguidos. Enfurecido, Michael colocou uma máscara de flocos e tentou assustar a criança. A criança pensou em chorar, porque talvez isso faria o irmão se sentir um pouco mal. Porém, talvez, só talvez isso fosse funcionar. Michael, no entanto, persistiu nesse ato e, bem, o irmão continuou comprometido com o ato de chorar. Então, ele foi na Fredbear para tentar encarar seus medos, até que ela se deparou pelo caixa, Trevor, vestindo a roupa de Fredbear. A criança percebeu que o Trevor estava com um anúncio de consultório de dentista meia boca, então a criança empurrou o Trevor para ativar as travas de mola para isso acontecer. O espírito de Trevor, meio aliviado com a situação, na verdade, se transformou numa criatura das sombras tranquilona, na verdade, e chamava as pessoas para sua fila de compra. A criança voltou para casa completamente bem com o fato de que acabou de matar um homem e contou para sua pelúcia de Fredbear tudo que ele fez. No dia seguinte, Michael e seus amigos invadiram o quarto da criança para levar a Fredbear ao seu aniversário. A criança ainda estava se comprometendo com a de chorar, mas isso foi uma má ideia, pois fez eles pensarem na ideia de colocar ele na boca de Fredbear. Então, isso foi exatamente o que eles fizeram. Eles, zombando, disseram à criança para dar um beijão no Fredbear, o que o animatrônico pensou na hora e é uma situação difícil para sua cara. Então, sem pensar, Fredbear apertou o maxilar no crânio da criança. Isso aterrorizou Michael e seus amigos por uns 5 segundos, até perceberem que a criança saiu ilesa. Pelo visto, William e Harry deram um dente de borracha para os animatrônicos. Ótimo recurso de segurança. A criança estava Fazer aquilo de novo. Michael não sabia o que significava, mas parecia intimidador. Então Jeremy deixou a criança inconsciente usando uma cadeira. Isso só estressou Michael ainda mais. Então ele levou a criança para um hospital às pressas, onde ele foi diagnosticado com uma leve concussão. Quando a criança acordou, ela olhou para Michael e disse que nunca existiu. Quando Michael pensou o que significava, a criança se fundiu com ele e tornou ele um pouco mais pálido. Isso foi um dia bem ruim para Michael. Quando ele perguntou ao seu pai sobre isso, ele não sabia de nada o que ele tinha a dizer com o irmãozinho. Ele disse para Michael parar de inventar a história e jogar fora a máscara de respeitosia e estudar engenharia. Isso foi bom o suficiente. Mas foi então que os funcionários da Fredbear chamaram a polícia, porque os corpos de 2 funcionários estavam jogados no chão e ninguém se importou em fazer nada disso até então. E a mídia culpou a mordida de 83 para encerrar a carreira do Fredbear. Ela estava com inveja. William e Harry voltaram a estaca zero e devido às abundantes controvérsias e investigações, eles passaram alguns anos despercebidos. Mas em 1985, eles finalmente abriram um novo negócio. Com a quantidade de dinheiro que eles ganharam no Fredbear, eles abriram um novo restaurante com facilidade. Infelizmente, Fredbear foi executado publicamente 2 anos antes. Então, William e Harry fizeram o impossível. Eles fizeram animatrônicos do personagem do desenho animado que só existiam por pura obrigação. Leopoldo virou o protagonista rapidamente. Só que o público não gostou ainda desse nome. Então, depois de 5 segundos de discussão, eles renomearam ele para Fred Fazbear. O plano inicial era ele ser feito para ser parceiro do Spring Bunny, mas ele se recusou a trabalhar com qualquer tipo de urso que não fosse dourado. Então o Harry renomeou Theodore para Bonnie. No entanto, deixou os personagens tão parecidos com o seu presidente anterior e preocupou Harry e William, já que o público podia facilmente reconhecer isso. Então eles adicionaram outro personagem à banda, Mirabella. Dado o fato que ela não tinha características abertamente femininas, Harry e William decidiram renomear ela como Tika para garantir que qualquer falante de espanhol soubesse que ela era uma menina. Tinha mais um personagem que eles podiam usar, sendo o Fox, o pirata. Esse é um truque que o desenho animado usou para aumentar as classificações. O Harry não se importou com esse personagem, mas o William odiava ele, então enfiaram ele num canto do restaurante, longe daqueles que ele realmente toleravam. Então os dois realmente perceberam que
as crianças não se importavam com os artistas de palco, algo como temáticas é mais interessantes. À medida que mais e mais crianças se aglomeravam no palco do Fox, William imediatamente correu e chutou o animatrônico nas canoas. Isso deixou ele fora de serviço por enquanto, e William desperdiçou ele mais um pouco para garantir que ele nunca mais voltasse ativo. As crianças e William estavam realmente vivendo a vida de luxo até um fatídico dia, onde Harry, sem dinheiro, pediu ajuda pro seu amigo. Ei, me empresta $5. Ah, claro. Não esse dia em específico, e sim um dia depois, quando o William saiu da Freddy's depois de deixar sua fantasia de Spring Bonnie e perceber que não gostou da pizza. A pizza era horrível, ele tava com fome, ele não ia comer essa porcaria. Ele saiu e dirigiu até um Bob's velho, renomeado para Juniors, e lá o fatídico dia aconteceu. Eu gostaria de pedir um Big Bob e um Guaraná muito grande. Isso dará $5, senhor. Esse foi o momento que William Afton entrou em colapso. Cadê os meus $5? Com muita raiva, então, William dirigiu acima do limite de velocidade e chegou até a Freddy Fazbear Pizza. E a filha do Henry, Charlotte, estava parada lá de fora. William foi ajudá-la, mas com seu olhar de desespero pelos seus $5, acabou matando a criança de imediato. Foi Jeff, foi de base. William, preocupado com a situação, levou ela até um beco que estava bem ali e saiu. E a marionete de segurança não estava tão segurança assim, que ela demorou muito para chegar. E acabou enferrujando por conta das gotas de chuva. E ficou ali do lado e a criancinha possuiu a pupete. Você deve pensar que é só isso, mas essa percepção do William com seu verdadeiro poder deu para ele uma ideia instantânea. Ele podia enviar uma mensagem horrível para Harry. Ele voltou para Freddy e foi direto para a sala secreta que continha a roupa de Springlock. Ele vestiu a roupa de Spring Bonnie e chamou as crianças que seus cães mortos estavam na sala secreta com um cara lá. Nenhum deles realmente tinha os cachorros, mas presumindo conseguiam de graça se fossem lá. E claro, eles perceberam muito rapidamente que foram enganados. William entrou na fase com 5 crianças total. Mas antes de fazer qualquer coisa, a criança chamada Cassidy chutou-lhe na canal com toda a força que o rosa saiu do seu corpo. Por sorte, ele fechou as travas de mola na borda do seu corpo para ter um ótimo mecanismo de segurança. E apenas com seu olhar, ele foi Jeff 5 crianças. E ele pensou que 5 crianças por $5 seria algo legal. Aviso, assassinato é ruim. Espero que tenham gostado da minha redublagem do canal Pixel Pietro. E essa é a parte 1 das partes que vão sair. Eu dividi os episódios que tinha no canal do Pixel Pietro, que eram 2, e vão ter 4 episódios, da parte 1 e a parte 2 do canal do Pixel Pietro, e a do canal original, que se eu não me engano são mais 2 partes, além da, e eu vou dublar elas no caso, completamente, do que vier, fazer roteirinho certinho, em vez de só fazer uma redublagem. Então deixa o like, que isso daqui deu muito trabalho, sério.